Olá, pessoal. Eu, Isabela Boscov, estou aqui de novo com meu amigo Roberto Sadowski. Olá. E hoje nós vamos fazer uma recapitulação das 4 fases da Marvel. Esse primeiro vídeo é sobre a fase 1 e a fase 2. Na verdade, eu vou mais entrevistar o Roberto do que qualquer outra coisa, porque ele manja mais do que eu. Eu vou dar minhas opiniões sobre os filmes enquanto filmes, Roberto. Vamos embora. Tá certo? Faltou a gente dizer que a gente está fazendo isso como um esquenta para Homem-Formiga, né? Formiga, o filme. Que agora estamos na fase 5, né? Isso. E da Marvel. Então, a gente está recapitulando as 4 fases anteriores. Vamos lá, 2008 a Marvel lança a primeira produção, Marvel Studios. Homem de Ferro. Homem de Ferro, com o Robert Downey Jr., que naquele momento era uma pessoa que estava fora de todas as listas. Completamente fora. Completamente fora, por causa das dificuldades pessoais dele. E que a Marvel insistiu em ter, apesar da relutância das seguradoras em garantir o contrato dele. Vamos explicar o que é isso? Que todo astro, toda pessoa que está num filme tem um seguro gigantesco feito para ela, certo? Caso aconteça alguma coisa com o seu astro no meio do filme, o estúdio que investiu 70, 80, 100 milhões não pode ficar a ver na vista. Então é uma prática normal. E quanto mais complicada é a pessoa, mais complicado é o seguro dela. Algumas vezes o recrutamento de um astro é impedido pela seguradora porque ela lança um preço ali para segurar a pessoa que não tem como bancar. Mas a Marvel insistiu e foi o melhor investimento que ela fez no mundo, não foi? Eu acho primeiro e decisivo. Eu acho que foi um investimento geral, né? Porque o Kevin Feige estava assumindo a presidência da Marvel, né? Ele não era o presidente da Marvel ainda, e eles insistiram no Jon Favreau, que não tinha uma grande carreira como diretor. Ele tinha feito Um Duende de Nova York e Zathura. Sim. Além do Made, né? Aquele filme de boxe que é bem legal. E os dois fecharam com o Downey, e embora o estúdio, né, na época era Paramount, que tinha um acordo com a Marvel, falou, esse cara não dá, eles falaram, não, é ele e tal. Tanto que, de todo o elenco de Homem de Ferro, o menor salário era do Downey. Ele ganhou menos que todo mundo, mas era para ser. Era para ser, e bom, tudo que eles não gastaram no cachê dele, eles gastaram no seguro dele. Sim, totalmente. Aliás, ele foi vigiado de perto durante toda a produção, né? 1000 testes o tempo todo para saber se ele estava sóbrio e tudo mais. Ele se submeteu a uma situação difícil também para... Mas eu acho que, de certa forma, ele entendeu também que era o tudo ou nada para ele. Era um estúdio nascendo, apostando em você, e ele falou, cara, é aqui, se eu piso na bola aqui, acabou de vez. E, assim, eu tenho para mim que o Robert Downey Jr. é a fundação em cima da qual a Marvel se assentou. Total. Né? Então, qualquer coisa que ele tenha ganhado depois disso, ele realmente fez por merecer. Né? Eu lembro que no fim de semana de estreia do Homem de Ferro, a Marvel deu um Bentley de presente para ele, um carro, né? Aí ele falou, talvez agora eles comecem a achar que eu mereço alguma coisa aqui. Olha só que coisa interessante. Na verdade, a adaptação de quadrinhos era esse novo formato de adaptação de quadrinhos, super pop, dinâmica e tudo mais, já era um território desbravado, desde o primeiro X-Men, que é de 2000. Sim. Né? Então a gente está aí com 8 anos de um mercado relativamente estabelecido, com um número grande de produções, e de repente vem um estúdio novo, que ainda nem era um estúdio sozinho, como você disse, tinha um acordo com a Paramount, e muda completamente as regras do jogo. O Kevin Feige ele tinha uma ideia de reproduzir no cinema o que ele gostava de ver nos quadrinhos, que era o universo conectado. E assim, eu conversava muito com o Feige quando eu ia para Los Angeles, né, porque eu conheci ele no set de X-Men, e ele e o Avi Arad, que era o presidente da Marvel na época, eles falavam, a gente queria muito um dia fazer Vingadores no cinema. E eu ficava assim, Vingadores, gente, vocês não vão fazer isso nunca. É muito personagem, é muita pecinha se mexendo para isso acontecer. Mas ele tinha um plano muito claro do que ele queria fazer. E tudo dependia de Homem de Ferro.
Se não desse certo o plano, ia por água abaixo, né? Ó, a Homem de Ferro seguiram-se também em 2008 o Incrível Hulk. Esse foi o Incrível Hulk. Isso. Em Esses 2010, Homem de Ferro 2. Isso. Thor, em 2011. Capitão América, o primeiro Vingador, que eu acho uma graça. Eu gosto também. 2011. E Os Vingadores, em 2012. Exato. Essa é a fase 1 da Marvel. Essa é a fase 1 da Marvel. Qual você acha que é o filme dessa fase, Roberto? Eu acho que tem duas formas de ver. Eu acho que o Homem de Ferro ainda é o mais filme desses aí. Concordo. Mas, como entusiasta de quadrinhos como eu sou, eu lembro quando eu assisti Vingadores pela primeira vez, que eu fiquei assim, cara, era quase impossível isso acontecer, e aconteceu, de um jeito que funciona. Né? 6 personagens, todos bem equilibrados ao longo do filme todo, uma ameaça muito clara, um filme bem dirigido, bem pop, bem movimentado, e que virou um fenômeno na época. Foi uma coisa gigantesca o primeiro Vingadores. Então eu acho que o começo e o fim da primeira fase foram muito bem trabalhados. No meio tem uns abacaxis aí que tiveram que descascar, né? Thor, o primeiro, dirigido pelo Kenneth Branagh, é kit pra caramba. É um né? problema, é um É problema. um problema, o tom é solene, não sei. Ó, como eu disse, quem entende da parte de quadrinhos é ele, eu estou falando aqui Cinematográfico. Pura e simplesmente, eu acho o primeiro Thor decepcionante, embora o acerto do Chris Hemsworth e do Tom Hiddleston seja considerável. Sim, né? notadamente. Muito bom mesmo. Tom Hiddleston barbariza como Loki desde a primeira vez. Mas eu acho o Incrível Hulk fraco. Sabe que eu revi o Incrível Hulk há não muito tempo, e as coisas que eu não gostei na época que eu vi não me incomodaram tanto quando eu revi. Eu acho que tem uma ideia boa percorrendo o filme, porque ele meio que faz uma ponte entre o Hulk que a gente conhece dos quadrinhos e o Hulk da televisão. Então tem um diálogo que eles tentam fazer assim, mas foi um filme problemático, né? O diretor, que é o Louis Leterrier, não teve tanto controle do filme assim, porque quando o Edward Norton faz um filme e bota na cabeça que tem que ser do jeito dele, tem que ser do jeito dele. Então ele reescreveu o roteiro, ele mexeu em um monte de coisas, e a Marvel ainda não era a Marvel, né? Tanto que foi produzido ao lado de Homem de Ferro, ainda foi uma coprodução da Marvel, porque Hulk ainda tinha os direitos com a Universal, não era da Marvel, então é um filme estranho no meio da coisa, mas acabava já com... Mas traz mais satisfação de qualquer forma do que o Hulk do Ang Lee, do Eric Bana. Com o Eric Bana, que é um filme problemático. É um filme esquisito. Eu gosto desse filme porque eu tenho um lugarzinho no meu coração dos filmes do Ang Lee, mas ele é problemático. Eu gosto muito do Ang Lee, mas eu acho o filme problemático. Eu acho que, assim, meu ponto de vista, Homem de Ferro, sem dúvida, e Capitão América, o primeiro Vingador, porque é uma matinê. É um filme como Spielberg teria feito nos anos 80. Total. Né? É uma aventura dos anos 40, uma matinê dos anos 40. Eu acho tão simpático o filme, eu acho que tudo nele funciona tão bem. Sim. A minha surpresa foi o Chris Evans. Eu não achava que o Chris Evans era propriamente um ator e tudo mais. É bom ator, tadinho. Né? Tadinho. Não, mas ele tinha feito coisas muito banais, né? Aquele filme do celular, com a Kim Basinger. A verdade é que nem o Chris Evans se via ali. O Kevin Feige, na época, achou que era ele, e ele falou, eu já fiz Marvel, né? Fiz Quarteto Fantástico, fui o Tocha Humana, então não quero voltar para esse mundo. E o agente dele falava para ele mudar de ideia, os amigos dele falavam para ele mudar de ideia, ele estava certo de que ele não queria fazer, porque era um contrato longo, ele sabia que iam ser no mínimo 6 filmes pela frente e tal, e ele disse que teve um insight um dia e falou, eu estava sendo bem idiota em dizer não. Eu não sei onde estava a minha cabeça ali, e ele finalmente topou. Ele finalmente ele foi. Fez muito bem topar. Foi uma gente, eu esqueci de tirar o som do meu celular. Pronto, resolvido. Eu acho ele tão bem no papel
nesse primeiro filme tem essa aura de herói de matinê mesmo. Total. Mas eu acho que ele cresceu dentro do papel do Capitão América, talvez mais do que qualquer outro ator né, em qualquer papel de todo o Marvel verso. Porque assim, a gente vê super-heróis, essas coisas, e muitas vezes é fácil falar, isso é bobo, isso não tem profundidade, mas quando você tem muitos filmes para desenvolver um personagem, você consegue pegar um pouco a entrelinha, né? O Tony Stark é um cara que fabrica arma e que percebe que o que ele faz mais mal do que bem e ele tem que consertar. O Capitão América é um cara fora do tempo. Ele tem que se adaptar ao mesmo tempo que ele tem que ser líder num mundo que ele não conhece mais. Então, para um ator pegar esse tipo de personagem e falar, talvez eu tenha alguma coisa aqui dentro que eu possa entender e fazer disso né, dar um arco dramático um pouco mais, que tem um pouco mais de sustância ali no meio. E eu acho que o Chris Evans conseguiu fazer isso muito bem. Eu acho também. Quem dirige o primeiro Capitão América é o Joe Johnston, que é discípulo do Spielberg. Sim. Né? Cria do Spielberg. Cria de Star Wars, cria do Spielberg. Era um cara que desde os anos 80 a Lucasfilm já trabalhava com o cara, né? E ele é bom de fazer matinê. Agora, por que ele não voltou para a Marvel? Acho que ele é um dos poucos diretores que a Marvel não trouxe de volta para nenhum outro filme. Eu acho que o próprio Joe Johnston, e que está aposentado hoje em dia, ele não quer mais dirigir filme, ele estava numas de eu quero fazer um filme e partir para o outro sem ter que ficar voltando. Certo. Tanto que ele nunca repetiu um projeto. Ele fez Querido Encolher as Crianças, ele fez o Rocketeer, ele fez Capitão América, ele fez Mar de Fogo, se não me engano, é com ele. Jurassic Park 3. Né? Jurassic Park 3, fez o Lobisomem lá com o Benício Del Toro e o Anthony Hopkins, que né, aquela coisa. Mas eu acho que ele não queria se repetir, né? E é como Kenneth Branagh também, não voltou para fazer mais Thor. Quem voltou foi o Joss Whedon, desse bolo, o Jon Favreau, que fez os dois Homem de Ferro, e o Louis Leterrier também partiu para outras novos desafios. Novos desafios, vamos lá. É aquele e-mail de demissão, né, que o pessoal manda. Gostei muito, mas novos desafios. Estou partindo para novos desafios. Mas o que eu acho interessante dessa primeira fase da Marvel é que existia uma ideia, não um plano. Né? A ideia com o Homem de Ferro era, se der certo, a gente talvez consiga desmembrar com um universo compartilhado. Tanto que existe aquela cena pós-créditos no primeiro Homem de Ferro com o Samuel Jackson, que quando eu vi o filme na sessão de imprensa em Los Angeles, não tinha cena ainda, ela não estava pronta. Ela não estava no filme. Certo. Ela foi inserida meio que no segundo tempo, assim, para dar uma brincadeira. Tem uma história boa para contar. Quando eu entrevistei o Samuel Jackson na época do Star Wars, episódio 2, eu estava com um gibi na minha mochila chamado Supremos, The Ultimates, que era uma versão nova dos Vingadores da Marvel. E nessa versão, o Homem de Ferro, o Nick Fury, não só era negro, como o Brian Hitch desenhou ele com a cara do Samuel Jackson. Era edição 4. E eu falei para ele, porque o Samuel Jackson gosta muito de quadrinhos, né? E ele falou, eu não sou o Nick Fury é branco. E eu mostrei para ele o gibi e falou, talvez aqui tenha alguma coisa legal pra gente ganhar um dinheiro. E ele ganhou um dinheiro, olha só. Eu adoro o Samuel Jackson. Eu adoro o Samuel Jackson. Quem não gosta de Samuel Jackson? Quem não gosta de Samuel Jackson? Agora, isso assim, dá a impressão de que realmente eles estavam procurando um pé nessa primeira fase, né? Eles estavam testando caminhos ali, meio sentindo a temperatura da água, ver onde ia ser agradável, onde não ia. Daí vem a fase 2, que começa em 2013, Isso. ano seguinte ao do primeiro Vingadores, né? Com Homem de Ferro 3, Thor, Um Mundo Sombrio, Capitão América, Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia, Vingadores Era de Ultron e Homem-Formiga. Vai de 2013 a 2015. Isso. Aí o pessoal apertou o calendário já, né? Que viria a ser uma marca do... Eu acho assim, depois que eles criaram esse universo conectado com a primeira fase, e Vingadores deu tão certo, né, fez $1 bilhão e tal, o que veio depois deixou de ser nicho para se tornar uma coisa muito mainstream, tanto que é o que a gente vê no cinema hoje, né? A espinha dorsal, fantasia, super-heróis, tudo muito por causa desse planejamento da Marvel. Então, com Vingadores, eles atingiram um público que ia muito além
do entusiasta de quadrinhos que vai ver, né? Foi um filme que todo mundo foi ver. E o Homem de Ferro 3 foi o primeiro que veio depois disso. E eu acho muito ousado o Homem de Ferro 3 em quebrar a fórmula de várias maneiras aí. O Tony Stark é pouco Homem de Ferro, existe um senso de humor meio perverso no filme também, e muito fã tradicional não gosta. Eu adoro o Homem de Ferro 3, do Shane Black. Muito fã Eu tradicional. gosto do trabalho do Shane Black em geral e eu acho que ele acertou muito. Acertou muito. As pessoas torcem o nariz porque aí a gente vê o fã chato, né? O personagem tal nos quadrinhos é diferente. Ninguém se importa com isso, são adaptações. Então, se você pega um personagem que funciona bem, como ele foi criado nos anos 60, com outro mundo, você não pode pegar e fazer uma cópia idêntica para um filme do século XXI. Então, você tem que adaptar. E eu acho que tiveram decisões ousadas ali. Né, o Mandarim no seu vilão e tal. Eu acho um filme muito divertido, muito movimentado, muito bem humorado e que se passa no Natal, como todos os filmes do Shane Black. É verdade, é mesmo. Todos os filmes do Shane Black se passam no Natal. Thor, o Mundo Sombrio, já deu eu acho que teve melhorada ali. Mas tem um problema gigantesco em Todo Mundo Sombrio que a Marvel tem um monte de personagens, são milhares de personagens. Então, para você escolher o personagem certo, você tem que casar o personagem certo com um ator que funcione bem, né, na história que eles querem contar. O Christopher Eccleston não colou. Não. E o vilão não colou. E o diretor não colou também, né? O Alan Taylor, ele diz, para quem quiser ouvir, foi uma experiência horrível, eu não queria fazer, eu não gostei, eu não gostava. Fica assim, por que fez então, homem? Por que insistir em fazer o boleto? Foi o boleto. Isso. Originalmente, todo mundo tem boleto. Originalmente era a Patty Jenkins que ia dirigir o Thor. E aí ela saiu fora do projeto também. Olha que interessante. Guardiões da Galáxia foi um sucesso. Esse foi um sucesso. Um sucesso porque é um lado B, né, dos super-heróis. O lado Z, eu diria. Nem fã de quadrinho da Marvel lembrava da existência de Guardiões da Galáxia. Não, mas eu digo lado B também no sentido deles serem todos moralmente flexíveis. Totalmente. Né? Digamos Totalmente. assim. O que a gente não pode dizer da maior parte do panteão dos Vingadores. De forma alguma. Né? Vingadores Era de Ultron fez rios de dinheiro. O primeiro Homem-Formiga eu acho uma delícia. Acho super, porque o registro é comédia. É uma comédia goofy, é uma comédia boba, deliciosa. E é um acerto de novo de elenco, com Paul Rudd, com Luiz Guzmán. Então, o Luiz Guzmán é genial no filme, a participação dele. Tem um acerto de elenco muito bom. O Dalmastian, como é o nome Daniel? dele? Não. É aliterado. Então a gente não vai lembrar o nome do pobre coitado. A gente não vai lembrar, mas ele é um ator muito interessante. Sim. Também tem um ótimo papel aí. Agora, eu acho que o destaque dessa fase 2 é Capitão América. O Soldado Invernal. Soldado Invernal, mas, assim, que é um filmaço. Não importa como você veja, ele é um filmaço. Porque eu acho assim, a Marvel escolheu os irmãos Russo para fazer esse filme, que até então tinham feito comédia. Sim, comédia independente de meia hora para TV. Isso. Falsos documentários. Basicamente Community, né? Isso. Foi a grande plataforma de lançamento deles. E eu não sei o que o Feige viu no pitch que eles fizeram, na proposta que eles fizeram do filme, que funcionou também. Porque é uma história politicamente muito carregada. E eu acho legal a posição da Marvel em deixar que eles fizessem uma história politicamente carregada, que acentua o fato do Steve Rogers ser um homem fora do tempo dele e querendo proteger a ligação que ele tem com o passado, que é o Soldado Invernal, né, que é o Bucky que ele descobre que é amigo dele. É muito bem dirigido, é muito bem coreografado e é muito bem escrito também. Muito bem escrito, assim, tem muito dos thrillers políticos dos anos 70. Sim, total. Né? Inclusive todos os Homens do Presidente, Parallax View, todos esses, né? E eu acho muito curioso, porque assim, super-herói não é um gênero. Tem muito da conversação do Coppola. Sim, tem. Né? Faltou Gene Hackman, mas tudo bem. A gente não pode ter tudo. O que eu acho legal é que super-herói não é um gênero, né? Então a gente pode
colocar gêneros dentro do super-herói. Thriller político, fantasia, ficção científica, terror, comédia, heist movie, né? A gente vai discutir um pouco isso no vídeo 2, A gente chega lá, porque as coisas mudam também. Mas eu acho que o Soldado Invernal não só é o melhor filme dessa segunda fase, como também deu o tom do que a Marvel ia fazer dali pra frente. Sabe o que eu acho extremamente interessante no filme? Eu acho que de todos os filmes da Marvel, ele é o menos apoiado em efeitos especiais. Sim. Né? Tem muito mais ação prática, ação real. Pô, o grande embate do filme são dois caras, né? E daí vem um terceiro se batendo, né? Em vez de vamos destruir Nova York inteira, vamos destruir o planeta inteiro, vai desaparecer. Que começa a ficar um pouco chato isso aí também. Então, ele sai desse genérico do filme de ação, de super-herói, da destruição mundial, do vilão que quer dominar o universo e tudo mais, e ele vai para o íntimo e para o pessoal. Né? São dois caras que foram amicíssimos e de repente se encontram em lados opostos do jogo geopolítico, sendo que um deles está desorientado no tempo que ele está e o outro está profundamente traumatizado pela maneira como ele foi usado e a lavagem cerebral que fizeram nele, né? Ele mentalmente não está mais inteiro, né? O Soldado Invernal. Aliás, grande Sebastian Stan. Grande Sebastian Stan. A Marvel tem uma coisa boa em encontrar o seu elenco na maioria dos casos. É muito bem escolhido, porque ele é um ator muito sutil, né? Um ator muito... como é que eu vou dizer isso? Muito soulful, tem muita coisa no olhar dele, sempre, né? Não é para fora a interpretação dele. E eu gosto muito que eles deram mais destaque para Scarlett Johansson também. O personagem dela é muito importante. Sem dúvida. Outra grande Scarlett. Eu adoro essa grande Scarlett. E assim, a dinâmica dela com Steve Rogers eu acho muito legal, porque ela trata ele como um companheiro de batalha o tempo todo, né? Chama de Rogers o tempo todo. Uma camaradagem muito boa que eles constroem ali. Não é um interesse romântico, nunca foi. É uma bender, né, que eles falam. É uma camaradagem muito boa. É uma troca ali de farpas amigáveis e amorosas, né, no sentido fraterno. E eu gosto que a personagem dela entende exatamente qual é o jogo. E ela só falta dizer, você é muito inocente, você vai perder essa inocência cedo ou tarde aqui, é inevitável. Ela é a personagem mais desencantada de todas, eu acho, né? Eu acho que ela é a que enxerga mais claramente e, por causa disso, é a mais desencantada. Eu acho ela talvez a personagem mais interessante do universo. Eu acho uma pena que ela tenha sido sempre uma coadjuvante. Eu acho uma pena também que nem todo mundo goste de Viúva Negra, que eu acho um filme muito bacana. Chegaremos lá também. Chegaremos lá também, mas eu acho que a Scarlett foi sempre um contraponto muito importante dentro do grupo de super-heróis do qual ela faz parte. E o que a gente vê nessa segunda fase é que o universo Marvel se tornou mesmo um produto de produtor. Embora o Kevin Feige ele dê liberdade para os seus criadores experimentarem, tem parâmetros. Assim, o filme tem que seguir esse caminho, porque agora a gente está amarrando tudo. Na segunda fase já existia um endgame, né? Já existia um objetivo de personagens que era o Thanos, né, que foi colocado em Guardiões da Galáxia e o James Gunn teve que escrever, não estava no texto original dele, e o Joss Whedon também teve que escrever cena com as joias do infinito no Vingadores Era de Ultron, que também não estava no texto original dele, mas a Marvel falou, a gente vai brincar com a nossa caixa de brinquedos, mas a gente tem um objetivo. Para a gente chegar lá, todo mundo vai ter que começar a se encaixar aqui no que a gente está fazendo. Eu acho que não resta nenhuma dúvida de que eles identificaram nos irmãos Russo as pessoas mais alinhadas com esse pensamento e que compreendiam ele melhor, tanto que os dois Vingadores seguintes foram entregues a eles. Os irmãos Russo foram a joia da coroa da Marvel. Com os mesmos roteiristas, inclusive. Com os mesmos roteiristas entre as fases 2, 3 e 4. Sim. Né? Sabe que eu acho a fase 2 a mais legal de todas? Porque eu acho que ela tem um equilíbrio que é
quase ideal entre o plano que a gente vai desdobrar, né? Esse plano de dominação mundial da Marvel, essa coisa pink cérebro da Marvel, né? E a liberdade autoral dos diretores, né? Sim. Eu acho que é uma fase em que o Kevin Feige está menos preocupado com toda a amarração ainda, as coisas estão começando ele está começando a abrir o panorama e os diretores têm uma latitude maior dentro das regras que você diz que tem que ser seguidas para que tudo se encaixe. Eu acho a fase mais divertida, no geral. Sim. Assim, a fase 2 e começo da 3, assim, Sim. né? A mais variada, a mais criativa. E a mais arriscada também. E a mais arriscada. Porque você apostar em personagens que, embora fossem o lado B da Marvel até então, é Homem de Ferro, Capitão América. A Marvel até então era X-Men e Homem-Aranha, que eram as joias da coroa ali. Que a Marvel no cinema não tinha esses personagens para usar. Então, ainda sendo personagens mais reconhecíveis. Mas você apostar em Guardiões da Galáxia, que é tipo, quem são esses caras, mostra que muita gente fala, isso aí é só caça-níqueis. Eu falo, claro, é um projeto que tem que dar dinheiro, senão ele não existe. Mas, ao mesmo tempo, existe a vontade de você expandir um pouco esse universo, por todos os motivos, criativos, financeiros, corporativos. Eu acho que esse equilíbrio faz da fase 2 ser um pedaço muito interessante desse canto da Marvel. Eu também acho. Eu acho que, assim, feitas todas as contas, eu acho que a 2 e a primeira parte da 3, eu acho o grande momento. Até por causa disso, eu acho que eles ainda estavam curtindo arriscar. Sim. Né? Isso começou a se perder. Depois é um assunto a gente chega lá, em que nós vamos falar das fases 3 e 4. Mas vamos lá, juntando 1 e 2, melhores filmes. Homem de Ferro, O Primeiro Vingadores e Capitão América Soldado Invernal. E Guardiões da Galáxia. Esses 4 aí são... Eu vou discordar um pouco em relação a Vingadores. Eu acho que assim, Vingadores tem muita ressonância para o fã de quadrinhos. Eu acho o Jon Favreau um diretor muito convencional. Eu acho que ele não é um diretor criativo como cineasta. Joss Whedon, que fez Vingadores. Foi o Joss Whedon. Eu não acho visualmente ele tão criativo. Não é. Né? Quanto ele poderia ser. Eu acho que ele está amarrado ali naquelas convenções de narrativa. Ele não sabe explorar, ele não sabe alçar voo, que foi tudo que a gente viu de diferente no Soldado Invernal. Sim. Talvez em Vingadores ele precisasse fazer isso, porque era muito complexo, eu acho, mostrar isso para o público de forma que fizesse sentido. Então eu acho que talvez a ordem fosse: faz o feijão com arroz para a gente ver se a coisa funciona. Todo mundo tem o seu espaço, a gente está apresentando um monte de personagem novo, um monte de coisa nova, então vê no que dá aí. Mas eu sempre prefiro quando a pessoa consegue colocar algo de novo e de inesperado ali. Olha o nosso reloginho tocando. Olha o nosso reloginho tocando. Então, isto foi... apaga, senão ele vai ficar querendo que a gente acorde. Pronto. Estamos com dificuldades técnicas. O Roberto está parando aqui o nosso relógio, que é para avisar que só cabe 30 minutos no cartão de memória e que esse é um tempo bastante adequado. Bastante adequado. Para a gente, né? Então, isso foi a nossa apreciação da fase 1 e da fase 2 da Marvel. E no próximo vídeo, você vai ver o Roberto falando mais do que eu das fases 3 e 4 da Marvel. É isso. Até lá. Até a próxima. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Até daqui a pouco.